Vamos fazer agora uma rápida revisão da anatomia do sistema respiratório. Nós temos o trato condutor, que é a parte superior do sistema respiratório. Nele nós temos a cavidade nasal, a faringe e a laringe. Então, no trato condutor são os órgãos que estão localizados na cabeça. Cavidade nasal é por onde prioritariamente entra ar, nós sabemos que também entra pela boca, mas prioritariamente a cavidade nasal é por onde vai entrar. E aí nós temos a faringe, que é dividida em 3 porções: nasofaringe, orofaringe e a laringofaringe. E na parte inferior dos órgãos localizados do pescoço para baixo, no sistema respiratório, nós temos a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Então, o nariz, ele é a entrada principal da passagem de ar, tanto para entrar o ar quanto para sair, mas ele também tem função no olfato, aquece o ar que está entrando, umidifica, filtra por meio das vibriças, né, que são os pelos que nós temos no nariz. Externamente, nós temos o nariz externo, que é essa pirâmide recoberta por pele e tem dois orifícios, né? E tem a cavidade nasal, que é o interior ali, separada ao meio por um septo nasal. Cada metade é chamado de fossa nasal. Dentro das fossas nasais existe uma quantidade muito grande de vasos sanguíneos. Tem pelo, que, como eu disse para vocês, que chama vibriças, e também tem as conchas nasais, que são porções de mucosa mais elaborada, que tem as funções de restrição da passagem de ar ali dentro. Temos os seios paranasais, lembrando lá das nossas aulas de sistema esquelético, os ossos pneumáticos, os ossos da face, que são ocos. Esses ossos ocos, esse espaço livre é chamado de seio paranasal. Então, nós temos o seio frontal, né, que é o que fica bem na testa, o seio maxilar, esfenoide e o etimoide. Em todos eles circula ar, né, e em todos eles tem mucosa respiratória no interior. Posteriormente, nós temos a faringe. A faringe, ela é um órgão muscular e um tubo muscular, né, que ela vai conectar ali a entrada da boca e do nariz até na laringe ou no esôfago, né? Então, a faringe fica logo em cima. Quando a pessoa está com dor de garganta, geralmente é uma faringite, é quando a faringe está inflamada. E o importante da gente saber aqui é que a faringe, ela está em 2 sistemas. Ela está no sistema respiratório, que é o que nós estamos estudando agora. Por quê? Porque o ar entra pelas cavidades nasais e vem para a faringe. E da faringe, ela vai vir aqui para a laringe. Veja. Mas a faringe também está a serviço do sistema digestório. Por quê? Vamos pensar que nós estamos nos alimentando. Então, a gente deglute algum alimento. Vem pela cavidade oral e olha aqui, encontrou a orofaringe. Então, é uma porção da faringe. E aí vai descer, só que aí vai passar aqui para trás, ó, no esôfago. Então, a faringe, ela tem 2 conexões. Uma é com o esôfago e a outra é com a laringe, ok? A laringe,
então fica posterior, né, abaixo da faringe, ela é exclusiva do sistema respiratório, certo? Ela possui cartilagem. Então, nós temos a cartilagem tireoide, né, bem famosa. Aqui a gente vê uma visão posterior. Então, ela é a cartilagem que protege a glândula tireoide. Nós também temos essa cavidade cricoide aqui. E na laringe existem as pregas vocais, né? É na laringe, quando o som sai, né? Quando o ar sai e ele sobe, passa pelas pregas vocais que estão na laringe, que vai produzir o som. E na laringe nós temos esse importantíssima peça anatômica que se chama epiglote. Por que que ela é importante? Porque a epiglote, ela fecha a laringe quando nós estamos digerindo algum alimento, ok? Então, se eu estou comendo, vamos lembrar que a faringe é comum a dois sistemas. Então, eu estou comendo qualquer coisa ou bebendo. Quando eu faço a deglutição, vai passar pela faringe, obrigatoriamente. O nosso corpo é inteligente. Viu que é alimento, não é para ir para o pulmão. Então, a epiglote tampa a passagem da laringe e aí o alimento só tem um lugar para descer, que é o esôfago, e vai chegar no estômago e seguir seu caminho. O alimento, o líquido, o que seja. Agora, quando eu estou respirando, então eu inalo, entra ar, aí a epiglote se abre e aí o ar passa da faringe para a laringe. Aqui mostrando para vocês a epiglote, o ocioide, a cartilagem cricoide, certo? E um desenho de como são as pregas vocais para quando a gente está respirando e quando a gente está falando. Mais abaixo nós temos a traqueia. A traqueia é um tubo, digamos assim, extenso, formado por anéis, vários anéis, cerca de 20 anéis, tá vendo? Assim, ó, tem um espacinho entre eles. Só que não é um anel completo, um anel completo seria isso, não é? Aí seriam vários anéis assim. Não é, ok? A traqueia, ela é um anel incompleto, ela é em C. Então, ela é mais ou menos assim. Porque o corpo nosso, ele é perfeito, né? Ele pensando em todas as detalhes e detalhes. Aqui na frente é assim, mas atrás ela não é fechada, não é cartilagem aqui. Aqui é mais mole, flexível, digamos assim. Por quê? Porque ali atrás passa o esôfago. Se fosse tudo cartilaginoso duro, o esôfago ia atritar com essa parte e iria ferir a gente, certo? Então, a traqueia é um tubo longo, né, de cerca de 20 anéis, que vão descer lá da laringe, e ela passa até aqui embaixo, e quando ela termina aqui, ela vai se bifurcar à direita e à esquerda nos chamados brônquios. Para a enfermagem, é importante a gente conhecer este ponto aqui. Este ponto se chama carina, né? Como o nome de mulher mesmo, carina. A carina da traqueia. Por quê? Quando a gente tem um paciente que está entubado, né? Ele está numa ventilação mecânica, precisa estar ligado ao respirador, ou no momento de uma RCP, que a gente tem um paciente entubado e nós vamos ventilar ele com o ambu, o tubo, que vocês vão ver em outras aulas, ele é passado e ele fica até aqui, na carina. Então, o tubo endotraqueal vai da boca até a carina. Os brônquios, então, são as ramificações da traqueia, né? Então, a gente tem o direito e o esquerdo, eles também são cartilaginosos e têm a função de levar o ar lá para os pulmões.
Os bronquíolos são as ramificações dos brônquios, então vai ficando cada vez menor, ok? Adentrando o pulmão ao dentro, até finalizar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são sacos, né? É como se fossem pequenos saquinhos mesmos que se enchem e esvaziam de ar. Ele tem essa elasticidade, né? É um saco aéreo, ele infla e desinfla. Quando ele está vazio, cabe lembrar que ele não é 100% vazio, senão ele colaria, né? Ele fica um resíduozinho ali, mas ele infla e desinfla. Dentro dele existe uma substância chamada surfactante, importantíssima justamente para que não tenha essa que a gente chama de colabar o alvéolo, né? Para que eles não colem. Os pulmões, então, nós temos dois, o da direita e o da esquerda, são estruturas elásticas e a gente chama elas de elásticas justamente pela capacidade que os alvéolos têm de inflar e desinflar, então ela tem essa elasticidade, esse movimento, fica protegido dentro da caixa torácica, né? E são órgãos que parecem um cone, né? Eles têm um ápice na porção superior e uma base na porção inferior. São divididos em lobos, né? Com fendas ou então fissuras. O pulmão direito é dividido em três partes, três lobos, o superior, médio e o inferior. Já o esquerdo é dividido em dois só, o superior e o inferior. Isso se dá pela posição anatômica. À esquerda está a base do coração, né? Então, por isso tem menos espaço, digamos assim. Então, o pulmão esquerdo tem apenas duas divisões. Como a gente sabe, todos os órgãos têm sim uma membrana que embrulha, que envolve, que protege o órgão. E no caso dos pulmões, essa membrana é chamada de pleura. Então, pleura é uma membrana que reveste, que protege o pulmão, certo? Ela também é uma membrana de dupla, né, uma dupla folha. Tem a pleura parietal, que é a mais externa, e tem a pleura visceral, que é a mais interna, que é a que encosta mesmo nos pulmões. E o espaço entre elas é chamado de espaço pleural. Aqui o desenho dos lobos, para a gente lembrar, o direito tem 3 lobos e o esquerdo 2. É isso, pessoal.